Então, meus queridos irmãos, eu queria perguntar para você, aleluia, Deus, como está o seu coração em relação às promessas que Deus tem feito para você? Como está o seu coração, filho? Deus te fez promessas, diversas promessas, mas como que está o seu coração diante dessas promessas? Você tem vivido como alguém que de fato crê nas promessas de Deus? Ou é só aquela pessoa que sabe todas as promessas de cor e salteadas, mas vê apenas ali como versículos bonitos? Porque o que o apóstolo Paulo está falando aqui, meu irmão, é uma verdade poderosa, gloriosa. Na versão RA, pode tocar lá, Alessandro, diz assim, ó: pois quantas são as promessas de Deus, todas têm em Cristo o sim. Porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Sabe o que isso significa? Sabe o que esse texto aqui significa? Significa que em Jesus, Deus já disse sim para tudo aquilo que ele prometeu para a sua vida. Deus já disse sim, filho. Meu Deus do céu. E cabe a nós. Se ele já disse sim, cabe a nós agora fazer o quê? Responder com alto, claro e bom som, dizendo amém. Amém. Por isso que é importante você abrir a boca. Quando alguém fala algo aqui que fizer sentido, for uma promessa de Deus, como é que você responde? Amém. Assim seja. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Você vai responder com amém aqui? Amém. Aleluia. É você concordar, é você declarar aquilo que já foi liberado para você. Deus já disse sim. E você não tem que lutar. Você não tem que tentar convencer Deus para que ele possa cumprir a promessa, porque ele já disse sim. Então, você não vai precisar implorar, você não vai precisar tentar. Pelo contrário, em Cristo, o sim já foi dado para você, filho. O sim já foi dado para você. Sabe, quando Jesus Cristo morreu lá na cruz e derramou o seu sangue e ressuscitou, ele carimbou o sim assim, ó, bem forte, com o seu sangue. Plá! Tá carimbado. Tá consumado. Aleluia! Então, eu pergunto para você hoje, você tem coragem de crer nas promessas de Deus hoje? Você tem coragem de crer que você e a sua casa servirão ao Senhor? Você tem coragem de crer na cura completa na sua vida? Aleluia. Você tem coragem de declarar que você já é próspero? Sabe? Essa é a grande verdade, meus irmãos. A cura, a provisão, a restauração, a libertação. Você consegue crer nisso? É muito bom demais para não crer, irmãos. Eu creio, amém? E hoje eu quero te convocar, te desafiar a dar esse passo além da lógica, além do raciocínio humano, além, sabe, do pensamento humano. Nós não andamos pelo que nós vemos, mas pelo que cremos. Nós não andamos por vistas, irmãos. Nós andamos por fé, andamos por aquilo que já foi liberado por fé em Deus. Então hoje eu quero mostrar para vocês 3 verdades poderosas, meus irmãos, a respeito da palavra de Deus na sua vida. 3 verdades poderosas. A primeira coisa que você vai descobrir é que o mundo espiritual é regido pela palavra. A segunda coisa que você vai descobrir é que a palavra, ela precisa ser falada para entrar em atividade. E a terceira coisa, por fim, é que Deus, ele vela. Sabe o que é velar? Ele espera com expectativa para que a palavra dele se cumpra na sua vida. É isso que você vai descobrir nesta noite. Então o primeiro ponto é: o mundo espiritual é regido pela palavra. Tudo que você vê, né, naturalmente falando, não criação do homem, mas o universo, os céus, a terra, os sols, os planetas, os animais, tudo foi criado porque Deus disse. Porque Deus falou. No início de tudo não havia nada. Não havia nada.
Apenas Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E de repente, o Deus eterno, ele falou e ele disse, haja luz. E puf, a luz apareceu. Amém, meus irmãos? A luz explodiu no meio da escuridão, né? Então, tudo que foi criado foi através da palavra de Deus. A Bíblia diz lá em João capítulo 1, verso 1 ao 3. Vamos ler na NVI, Alessandro. João capítulo 1, verso 1 ao 3, diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com, e a palavra era, aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Olha só o verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ele quem? A palavra. Em outras palavras, Cristo aqui. Cristo é a palavra. Então, tudo que foi criado foi por meio da palavra. Palavra. Então, meu irmão, quando Deus criou o universo, Deus não pegou lá uma pá, um picareto, uma colher de pedreiro. Não, meu querido. Ele não pegou ferramentas. Ele simplesmente falou. Falou. Aleluia. E veja só. Olha só, meus irmãos. E você é filho de Deus. No verso 12 vai falar isso. Todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Então, da mesma forma como Deus opera por meio da palavra, você como filho, como júnior, você também é chamado para operar por meio da palavra. Para viver falando a palavra. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, verso 3, que a todos foi dada uma medida de fé. Você tem uma medida de fé. Agora entenda, não é a sua palavra. Não é mágica. Não é a sua palavra, é a palavra de Deus na sua boca. Você não tem autonomia para falar o que quiser e plum, vai acontecer. Não é isso. Você vai falar a palavra de Deus. A palavra de Deus na sua boca, meu irmão, ela é poderosa. Amém? Aleluia, meu irmão. Que coisa poderosa. Sabe, a palavra de Deus diz, lá em Joel capítulo 3, verso 10, eu pergunto para você, filho, o que você anda falando? O que você anda falando a respeito de si mesmo? O que você anda falando a respeito do seu trabalho, da sua família, do seu esposo, da sua esposa, do seu chefe? O que você tem falado? O que você tem falado a respeito de si mesmo? Não, Luiz, eu tenho falado a realidade, o que eu estou vendo ali. Vamos ver? A Bíblia diz lá em Joel capítulo 3, verso 10, diz assim, olha: forjai as espadas das vossas relhas, de arado e lanças das vossas podadeiras. Agora veja o que diz aqui, ó. Essa parte final. Diga o... Ele é fraco? Sim, é fraco. A Bíblia está dizendo, ele é fraco. Ele ainda é fraco. Diga o fraco. Ele é fraco, é lá a realidade, é o que você está vendo. Amém? Compreende? Sim. Mas a palavra diz, para ele dizer, diga o fraco, sou fraco. Não. Você está entendendo? Amém. O que você tem visto diante dos seus olhos, no seu relacionamento, no seu trabalho, no seu negócio, na sua família? Deus chama para você dizer o que você está vendo ou o que a palavra diz. Olha só. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Então a fé, ela fala antes de ver. Essa é a palavra de Deus. O fraco ainda continua sendo fraco, mas ele é chamado a profetizar que ele é forte no Senhor. Aleluia, filho. Você fala para criar a palavra de Deus. Você fala a palavra de Deus. Aleluia. Então, o que você quer ver nessa nova fase da sua vida, filho? O que você quer ver, Renato, nessa nova fase, né, do seu ministério? O que você quer ver, Aldemir, nessa nova fase, Aldemir, da sua vida? Amém, Aldemir?
que você quer ver na sua vida, na sua célula, no seu trabalho. Sabe, Deus te chama hoje, começa a profetizar a minha palavra. Diga ao fraco, eu sou forte. Não diga ao fraco, coitadinho de mim. Coitadinho de mim, sou muito fraco, sou incapaz. Não, a Bíblia chama para profetizar. Aleluia. Tem outro texto da palavra de Deus, lá em Jeremias capítulo 1, verso 6. Diz a Bíblia que Deus chamou Jeremias para falar à nação de Judá, num tempo de crise espiritual. Deus chamou ele. Mas a Bíblia diz, olha o que ele vai dizer, olha. Diz assim, então lhe disse, coloca na RA, lê, por favor. Revista atualizada. Olha só, então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Era assim que Jeremias se via, quando Deus chamou ele para profetizar. Quando Deus chamou ele, sabe, para ser profeta para a nação de Judá. Ele se via como uma criança, sem peso, sem autoridade. Mas é interessante, olha como o Senhor responde para ele. No verso 7, diz assim, olha só, no verso 7. Mas o Senhor me disse. O que o Senhor disse para ele? Não digas, não digas. Dizer o quê, Jeremias? Não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Amém? O mundo espiritual, ele é regido pela palavra. Mas você é chamado a falar a palavra de Deus. Não diga o contrário. Amém? Muitas pessoas, talvez você se pegue dizendo, olha só, talvez você se pegue dizendo algo mais ou menos assim, eu nunca vou sair dessas dívidas. Essa doença, meu Deus, vai me destruir. Minha família não tem solução, eu sou um fracasso. Nada dá certo para mim. Deus te chama hoje a dizer, não diga isso, fala a minha palavra. Fala a minha palavra, continua declarando. Sabe que você pode em Deus. Aleluia, meus irmãos. E nós precisamos exercitar essa fé. Precisamos exercitar o falar a palavra de Deus. Quantos aqui já treinam ou já treinaram na academia? Levante a mão só para me ver. São uns homens fortes. Então, quando você vai para a academia, né? Você vai para a academia lá, e aí o instrutor, o professor, ele vai passar para você, geralmente, séries, é ou não é? Então, ele passa lá, digamos, você vai pegar um supino lá, né? Você deita lá no banco, vai pegar um supino. Quando você está começando, geralmente ele vai colocar ali 5 quilos de cada lado. Amém? 5 quilos. Só que depois, vai passando o tempo, na próxima semana ele já coloca 7. Depois, com mais 15 dias, um mês, você está levantando 10 de cada lado. Depois 20. Depois 30. Tem pessoas que levantam 100 quilos, irmãos. 50 e 50, né? Mas não é de uma vez. Ele vai o quê? Fazendo o quê? Exercitando. E como que é o exercitar deles? Repetindo, 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 repetindo. Então Deus hoje, meu querido e minha querida, te chama hoje para você exercitar a sua fé. Pergunta para mim, como, Luiz? Repetindo. Você vai fazer 15 séries. Vamos lá fazer 15 séries? Eu sou altamente amado. Eu sou altamente amado. Aleluia. 15 séries, você vai repetindo. Eu sou altamente amado. Eu sou altamente amado. Eu sou altamente amado. Eu sou altamente amado. E você vai repetindo, repetindo, repetindo. Aleluia. Aí daqui a pouco, não é só numa ferramenta lá, né? Como é que chama? Não é só em um aparelho. Você vai para o outro. Aí no outro, aí você vai falar, eu sou extremamente favorecido. Ou melhor, eu sou extremamente favorecido. Eu sou extremamente favorecido. Eu sou extremamente favorecido. Sabe? E aí você vai fazer o outro, sei lá. Eu sou altamente abençoado.
Eu sou altamente abençoado. E você repete, repete, repete. Você não repete as suas palavras, você repete a palavra de Deus na sua vida. E aquilo vai se tornar realidade. Aleluia! Então fala para o teu vizinho, balança ele e diga: Deus te trouxe aqui para chacoalhar a tua vida. Para dizer para você: fala a minha palavra, profetiza a minha palavra. Aleluia! Diga glória a Deus, diga aleluia. Aleluia. Quero ver você amanhã, 15 série, viu? Altamente amado, extremamente favorecido, grandemente abençoado. Ah, Luiz, mas é só falar por falar? Não, não é falar por falar. Você vai falar com fé. Você vai falar com ousadia, com convicção. E sabe o que vai acontecer? Olha só. Isso eu estou te falando aqui 3 promessas. 3 coisas que você é em Cristo. Né? Mas tem diversas outras. Você pode pegar uma situação que você está passando. Problema financeiro. E você vai declarar Filipenses 4,19. Aí você faz lá. Tem umas séries que são maiores, né, Jacques? Tem umas séries que você pode fazer mais, né? Pronto, aí você pega lá e faz 30. Olha lá, Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. E o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. E o meu Deus, e você vai repetindo, e aquilo vai liberando fé no seu coração. Daqui a pouco você vai estar com aquela convicção, você vai estar cheio da presença, cheio da palavra dentro de si. Amém, meus irmãos. Isso vai encher o seu coração dessas verdades. Isso vai encher o seu coração. Sabe, isso vai aquecer, vai dar aquela convicção em você. E não é, olha só, olha para cá. Isso não é superstição. Tá? Não é superstição, não é, quiser usar uma palavra mais, não é macumba, não é. É palavra de Deus. Você não vai estar falando a sua palavra, você vai estar falando a palavra de Deus. Aleluia, filho. Aleluia, a palavra de Deus. Sabe, de repente você está se sentindo sozinho, não está percebendo Deus. Aí você vai colocar lá, Hebreus capítulo 13, verso 5. Você vai declarar a parte B do versículo. Olha só, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. E você passa o dia repetindo esse versículo, você passa o dia repetindo. Sabe, meus irmãos, e quando você repete, quando você exercita, o seu coração é tomado. Sabe, a sua mente vai estar cheia da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Sabe qual é uma das coisas que mais alegra o coração do pai? Quando o filho nasce? É quando a criança começa a falar. É interessante que lá em casa, assim, se for para ela vir para mim, assim, tem lá as pessoas, e aí, Luiz, no caso, tu fica em que posição na fila para ela ir para ti? Eu fico no quarto. Primeiro é minha esposa, aí depois é minha sogra, né, a avó dela, depois o avô e o quarto é eu. Eu digo, meu Deus do céu, está tudo perdido. Mas enfim, só o quarto. Mas é interessante, Aldemir. A primeira palavra que ela falou, adivinha qual foi? Papai, eu digo, isso aqui vocês não tomam não. Isso aqui eu sou o primeiro. E quando ela me vê, papai, papai, papai. Aí ela desce, né, as escadas, mora no primeiro andar e fica lá com o avô dela, que a igreja é de frente. E ela fica no braço do avô e olha para lá, para a janela e diz, papai, papai. Aí eu fico todo empolgado, filho. Primeira palavra dela, apesar dela ficar mais com a mãe do que comigo, a primeira palavra foi papai. Então, uma das primeiras palavras que o pai mais gosta é quando o filho começa a falar. E falar especificamente o nome dele. E eu penso que Deus é assim, meus irmãos. Sabe, quando você começa a falar a linguagem dele. Quando você começa a olhar para os céus e dizer, Pai, graças te dou porque sempre me ouves. Aleluia. Aí outro dia eu estava aconselhando o irmão. Aí Bernardo do meu lado, né? Brincando, para lá, para cá, para cá, para lá, para cá. Daqui a pouco, Bernardo no meu ouvido, olha só.
Aí Bernardo no meu ouvido, papai, tem uma vozinha falando comigo para eu falar algo para ele. Aí eu disse, certo, fale para mim primeiro, porque, né? Criança. E aí, meu irmão, ele teve uma palavra de conhecimento. Aí eu disse, vá, fale agora. E ele falou, mas irmão, aquilo me empolgou de uma maneira assim, sabe? É meu filho, meu filho. Por que eu estou te falando isso? Porque Deus é a mesma coisa. Sabe, quando você fala o que Ele te ensina, o que Ele te diz para falar, o que Ele te ensinou, Deus fica da mesma coisa, Deus fica do mesmo jeito empolgado, alegre, feliz. Meu filho está falando a minha palavra. Ele está crendo contra a esperança. Ele está vendo os ossos secos, não tem vida, sabe, não tem condição de nada mudar, mas Ele fala a minha palavra. A minha palavra, Deus está chamando você hoje, filho, para você profetizar o que você tem visto, contrário à palavra de Deus. Deus chama você hoje a profetizar, a falar, a declarar a palavra dele. Diga glória a Deus. Diga, eu decido declarar, proclamar a palavra de Deus na minha vida. Aleluia. Oh, aleluia, meus irmãos. É bom demais para não crer. Amém. Então exercite. Segundo ponto. A palavra precisa ser falada para entrar em atividade. Para que ela possa gerar vida. Para que ela, sabe, crie raízes, que nasça da terra. Amém. Deus já liberou as promessas dele na nossa vida. Você viu aqui todas. Tem um sim em Cristo Jesus. Cabe a você agora dizer amém, Senhor. Eu creio, Senhor. Para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida, você precisa dizer amém. Não é um mantra, não é superstição, é você concordar com a palavra de Deus. Então imagina, irmãos, olha só. Imagina que você recebeu um presente, uma semente rara. Uma semente rara, capaz ali de gerar uma árvore frondosa, grande, que vai fazer sombras, que vai dar frutos, sabe, por décadas. Só que você pega essa semente e você coloca lá na sua gaveta. Eu pergunto para você, vai acontecer alguma coisa? Por quê? Você guardou. Está lá, está liberado. Se você plantar, vai nascer, vai crescer, vai gerar frutos. Agora imagina que você planta essa semente e de repente ela começa a crescer, crescer, crescer. Não sei se você está entendendo, mas assim as promessas de Deus na sua vida. A semente já está aí, filho. A promessa já está aí. Como é que você planta? Como é que você aduba? Diga, falando. Para que a palavra entre em atividade, ela precisa ser falada. A palavra precisa ser falada. A Bíblia diz em Efésios 1, verso 3, que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Lá em Romanos capítulo 10, verso 8, diz assim, olha. A palavra está perto de ti, olha só. Porém que se diz, a palavra está perto de ti. Aonde? Na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. A palavra está perto, filho, de ti. Aonde? Na sua boca. E você precisa declarar ela. Declarar ela. O céu é liberado quando você declara, quando você proclama a palavra. Amém? Agora, sabe, Deus pode sim abrir portas, Deus pode sim abençoar você, e Ele quer, na verdade. Mas o maior milagre, meus irmãos, olha aqui, preste atenção nisso. Isso é muito importante que você entenda. O maior milagre que Deus faz na sua vida, sabe qual é? É quando Ele não faz isso, mas no meio da luta, Ele te dá força e te dá paz para você passar pelo meio delas. Amém?
Isso é uma coisa que precisa ser pregada também. Precisa ter esse contraste, esse equilíbrio aqui, ó, essa balança. Às vezes, Deus vai te dar de maneira rápida, sabe? Você vai dizer amém e a promessa, pô, aconteceu, aleluia. Mas às vezes você vai passar por um processo, diga processo. E é nesse processo que você deve pedir ao Senhor força. Você deve pedir ao Senhor paz. Você deve pedir ao Senhor descanso, humildade. Trabalha, Senhor, no meu coração. E tem provas que são longas, que são demoradas. Acaba uma, vem outra. Antes de acabar a outra, já vem outra por cima. Não é, Mara? Mas eu vou te falar. Sabe, quando você está passando por uma prova, e vem outra, é porque você está próximo de um milagre muito grande, filho. Sabe, mas o maior milagre que Deus pode fazer é quando você está passando por todas essas provas, por essas dificuldades, e mesmo assim o seu coração fica em paz. Sabe qual é o maior milagre? É você estar no barco, está lá a tempestade, o barco está quase virando, e você está lá com um travesseiro dentro do barco, fazendo o quê? Dormindo. Quem que estava assim? Jesus. Oh, meu irmão, isso é milagre, viu? Isso é milagre. Isso é milagre. Meu Deus do céu. Sabe? Então, meu querido, você precisa exercitar, olha para cá, você precisa exercitar a sua fé, não só para ver as promessas de Deus de forma materializada, com coisas físicas, mas também você precisa exercitar a sua fé para os tempos difíceis. Para os momentos que Deus vai dizer, pera, só mais um pouquinho. Sabe, para os momentos em que não vai acontecer na hora que você quer, no horário imediato. Para você falar como Paulo e dizer assim, eu sei o que é ter fartura, mas sei o que é ter escassez. Sabe, eu já fui abençoado demais, mas também eu já passei fome, filho. E ele vai dar o checkmate. Filipenses 4,13. Mesmo passando por tudo isso, mesmo passando por perigo, por espada, sabe, por fome, por tudo isso. Aí ele dá o checkmate em Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Então, aleluia, se estiver tudo bem, glória a Deus, Paulo está firme, mas está tudo ruim, amém também, porque eu não ando pelas circunstâncias, eu ando aqui, ó, por ele, eu posso nele que me fortalece. Aleluia. Sabe, Paulo mesmo, ele aconselhando Timóteo, meus irmãos, ele vai dizer que Timóteo, olha só, Timóteo, filho do apóstolo Paulo na fé, né, pastor da igreja de Éfeso, ele vai dizer que Timóteo tinha frequentes enfermidades. Frequentes. Não foi curado de imediato. Não foi curado de imediato. Então, às vezes, a cura que você espera, às vezes pode demorar um pouco, mas o Senhor hoje te fortalece. Se Ele não te curar hoje, se Ele não te curar agora, sabe, é uma promessa do Senhor, Ele já levou as suas enfermidades. Aleluia. E ainda que você tenha que passar por um processo, Ele vai te dar forças. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Você vai ter. Mas ele disse, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o outro Consolador. Eu vou deixar a minha paz. Não a paz como o mundo dá. Mas eu vou deixar a minha paz, que não é movida pela circunstância. É a paz que excede todo entendimento, a paz que domina a sua mente de uma maneira inexplicável. As pessoas olham para você e dizem, você está passando por isso e você está assim, como? O que você tem? Aí você vai dizer, eu tenho Jesus, eu tenho a paz que excede todo entendimento. Meus irmãos, aleluia, glória a Deus. Eu estava aconselhando o irmão outra vez, né, um tempo atrás, a gente não pode falar nome, né, nem pode ser que eu mude a data, você não sabe, né? Acho que Deus do céu, Deus, você sabe, né? Então assim, né? Mas assim, é importante esses exemplos. Por quê, meus irmãos? Olha só. O diabo, ele é um mentiroso. Amém. O diabo, ele é um mentiroso. E existe uma palavra na palavra de Deus,
sei se você já estudou, se você fez o cursão, você estudou. Não sei qual que é a matéria, você acha que é batalha espiritual. Que é chamada de sofisma. Né, Renato? Foi você que deu, Renato? Sofisma. O que é sofisma? É uma mentira que parece verdade. E por que parece verdade? Porque o diabo, olha para cá. Por que essa mentira parece verdade? Porque o diabo ele vai usar a lógica. Ele vai usar a lógica humana. Então, por exemplo, se você é abençoado, então, por que você está passando por isso? E aí, é um sofisma, presta atenção. É um sofisma. É uma mentira do diabo. Como Marta, né? Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Né? Se o Senhor ama Lázaro, se o Senhor é amigo dele, por que o Senhor demorou? Se você é crente, por que você está passando por problema financeiro? Isso são mentiras, sofisma do diabo. E aí eu estava conversando, né, com outro irmão e falando o seguinte, que uma vez que o diabo lança esse sofisma na nossa mente, olha só, esse é um dos, tá? Alguns dos. São vários. E aí você alimenta, e você repete, e você não chuta para longe, aquilo vai se tornar o que em você? Uma crença. E uma crença uma vez instalada, meu querido, para tirar, aí vai ser um processo de libertação. Né? Orar, jejuar, que você agora acredita naquilo, acabou. E aí, para validar aquilo que você acredita, aí eu falo um termo, né, da psicologia que fala do viés negativo. O que é o viés negativo? É quando você já tem uma crença. Então você vai fazer de tudo para confirmar, para validar a crença que você já tem. É mais ou menos o seguinte, imagina que você nunca quis um carro vermelho, mas agora você decidiu comprar um carro vermelho. Você nem via carro vermelho, nem imaginava. Aí agora você decidiu comprar um carro vermelho. Aí quando você sai na rua, o que é que você só vê agora? Meu Deus do céu, que tanto carro vermelho, meu Jesus do céu. Para validar aquilo que você já quer. Então, a mesma coisa é os sofismas do diabo. Uma vez que ele implantou uma crença errada na sua vida, e você acredita, aí agora, o que você vai acontecer? Você já tem aquela crença. Aí o que você vai fazer? Não importa o que você vê do correto, do que é a palavra, já está instalada a crença. O que você vai fazer? Você vai procurar exemplos para validar aquela crença errada que o diabo plantou na sua mente. Olha para isso, meu Deus do céu. Os irmãos estão me acompanhando? Então é preciso, filho, que você creia na palavra de Deus. A verdade não é a lógica, a verdade não é o que você está vendo, a verdade não é o que você está sentindo, a verdade é a palavra de Deus, filho. Palavra de Deus. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo e Silas estavam pregando o evangelho e eles foram presos. Lá em Atos capítulo 16, verso 23. Meu Deus do céu. A hora vai. Estou sentindo que o negócio está... Aleluia. Estou crescendo na pregação. Lá em Atos capítulo 16, verso 23. Diz a Bíblia que Paulo estava pregando, filho. Olha para cá. Olha para cá. Diz a Bíblia que Paulo estava pregando. Pregar é certo, sim ou não? É buscar o Senhor, sim ou não? Meu Deus do céu, é fazer o certo. Mas sabe o que aconteceu? Ele foi preso. E aí imagina o apóstolo Paulo, né? Mas não só preso. Diz a Bíblia, no verso 23, diz assim, olha. Depois lhe deram muitos... Olha lá o texto. E depois de lhe darem muitos... Olha só, prenderam. Aí depois, açoites, os lançaram no cárcere, ou melhor, foi o contrário, né? Ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Então, estavam pregando. Então, açoitaram ele, depois prenderam e depois colocaram guardas diante dele. Agora veja.
Vamos ver, imagina Paulo lá preso, acorrentado, amarrado, com segurança. Imagina. Senhor, por que, Senhor? Eu estou sofrendo, estou te servindo. Estou pregando a tua palavra, Senhor. Por que eu estou aqui passando por isso, Senhor? Por que, Senhor? Me ajuda. Esse seria um tipo de atitude. E aí questionar Deus, questionar. Mas foi isso que Paulo fez? Olha o que a Bíblia diz que o apóstolo Paulo fez, meu irmão. Olha só, no verso 24, diz assim, versículo 24. Estes, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Olha aí, meu Deus. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Olha só. E os demais companheiros de prisão escutavam. Você tem noção do que está acontecendo aqui, filho? As mãos de Paulo estão, olha para cá, as mãos de Paulo estão algemadas. Os seus pés estão acorrentados. A prisão está fechada. Os guardas estão lá cercados por sentinela. Está tudo contra ele. Mas ao invés dele questionar, ao invés dele reclamar, eu imaginei ele dizendo, olha, eles prenderam tudo. Eles prenderam minhas mãos. Eles prenderam os nossos pés, Silas. Eles estão aqui de guarda. Mas eles não prenderam uma coisa. Eles não prenderam a nossa boca. Então vamos abrir a boca e vamos orar e louvar ao Senhor. Sabe, meu irmão, Deus tem visto você sofrer. Deus sabe exatamente o que você está sentindo. Mas Deus te chama hoje para você orar, para você louvar, para você abrir a boca, meu irmão. É tempo de você proclamar a palavra de Deus. Aleluia. Amém. Oh, Jesus. Proclamar a palavra de Deus, mesmo quando está tudo dando errado. É interessante, Tiaguinho, ele falou na pregação dele, né? Que música Paulo estava cantando aqui. Meu Deus, poderoso demais. Foi o Salmo? Lembra? 136. Meu Deus, que salmo poderoso, né? Amém, meus irmãos. Vocês estão compreendendo a palavra? Por último, para a gente concluir, queria chamar a Cátria para o teclado. Palavra. Deus vela pela sua palavra. Diga, Deus vela pela sua palavra. Então veja. Lá em Jeremias capítulo 1, verso 12. Diz assim o Senhor falando para Jeremias. E o Senhor me disse. Viste bem. Olha só. Porque eu velo sobre a minha palavra. Para quê? Para cumprir. Agora eu pergunto para você, o que é velar? Velar, filho, é vigiar, é ficar atento, é ficar com aquela expectativa de quê? De que se cumpra. Então veja só, Deus já liberou as promessas dele na sua vida. A pergunta é, como é que Deus está agora? Ele está velando, Ele está olhando, Ele está observando, Ele está esperando com santa expectativa, Aldemir. Vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. E quando você fala a palavra, meu irmão, Deus vela para cumprir a palavra, filho. A palavra dele não volta vazia, não volta vazia. Mas é preciso que você rebata contra o inimigo. Olha só, imagina o esporte, o tênis, né? Então tem uma regra absoluta lá. Tem a rede, uma pessoa lá com a raquete e uma pessoa de cá. A bola, ela só pode dar um kick antes de você rebater, não é verdade? Então tá lá, um kick, você pum! Aí do outro lado tem que gritar, né? Né? Tem que gritar. Inclusive esses dias colocaram uma partida de tênis sem áudio, sem som, né? Ou melhor, colocaram eles com microfone nele. E aí era aquele gemido, né? Enfim. Mas veja, assim tem que ser a nossa atitude em relação aos sofismas do diabo na nossa mente. Vem cá, David, por favor, vamos ilustrar aqui. Aí tá lá, David vai representar o diabo, misericórdia, amém? Cadê Nicolas? David é o diabo. Aí,
Do nada, né? Aí David vai lançar um sofisma na minha mente. Essa enfermidade vai te matar. Vai lá, David. Joga a bola. Aí eu vou e respondo, né? Certamente Ele tomou sobre si as minhas enfermidades. Aí tu vai dizer, você nunca vai sair dessas dívidas, lança. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Aí você vai dizer, você é um fracasso. Aí eu rebato com Filipenses 4,13. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele está quase. Aí ele vai dizer, né? Você nunca será perdoado pelo que você fez. Aí eu respondo com 1 João 9. Ele é fiel e justo para me perdoar e me purificar de todo pecado, de toda injustiça. Aí ele vai dizer, você nunca vai frutificar. Aí eu vou dizer, eu sou justo. Eu justo florescerá como palmeira, crescerá como cedro do Líbano. Vai concluir, ele vai dizer, Deus te abandonou. Aí eu vou rebater. O Senhor disse em Hebreus 13:5, nunca me deixaria, jamais me abandonaria. Vai! E para concluir, ele vai dizer, você é fraco, você é covarde. Aí eu vou dizer, agora ele vai cair e vai sair correndo, amém? Diga, a palavra do Senhor diz, diga o fraco, eu sou forte. Eu declaro, eu sou forte em nome de Jesus. Vai embora, Satanás. Aleluia. Aleluia. Mas o problema é que o diabo fala na sua mente. O que é que você faz? Você fica alimentando. Você fica alimentando. E aí vai gerar o quê? Um sofisma. E aí, depois do sofisma, vai gerar uma crença. E aí, filho, aí pronto, acabou. Então aprenda a rebater as mentiras do diabo na sua vida. Amém, meus irmãos? Oh, aleluia. Então você pode hoje declarar, meu irmão, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Aleluia. Para a gente concluir agora. Amém? Queria chamar o louvor. A gente vai fazer outro teatro aqui para a gente concluir. Amém? Queria chamar os irmãos do louvor. E eu queria chamar aqui, irmãos. Meu Deus. Deixa os irmãos do louvor logo se ouvir. Eu queria chamar aqui 3 irmãos. Amém? 3 homens. Pode vir aqui, David de novo. Bom ator, David. Vem cá, João. Vem cá, João. Quem mais pode vir aí? Um jovem aí atrás? Alisson, vem cá, Alisson. Vem cá, homem de Deus. É bom. Aleluia. Bom, Deus. Ó, e a parada é o seguinte. Olha só. Oi? Aqui é o seguinte agora. Vocês vão deitar aqui no chão, irmãos. Deitar. Isso, deita aí. Um do lado do outro aqui. Pra cá, pode vir. Boa. Eita, meu Deus do céu. Aleluia. Vamos fazer o seguinte. Vamos ficar de pé. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Preste atenção, filho. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus lá em Ezequiel capítulo 37, versículo 1. Olha a palavra de Deus para Ezequiel. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale, que estava cheio de... Olha aqui os ossos. Está aqui. De ossos. Versículo 3. Olha para cá. Versículo 3. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Verso 4. Disse-me ele. Olha só, tá lá os ossos secos. Tá lá, não tem vida, não tem nada. Aí Deus disse para eles, o que Deus disse? O que Deus disse? Disse-me ele: profetiza a estes ossos. E disse-lhe: ossos secos, ouvi o quê? Ouvi o quê? É a palavra do Senhor. Não
é a sua, não é a minha, é do Senhor. Aleluia! Próximo verso. Diz assim, no verso 5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Verso 6, vamos ler até o 10. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Oh, aleluia. Não sei se você está entendendo, mas os ossos representados aqui é os seus problemas, é as suas dificuldades, é as mentiras do diabo, amém? E Deus está dizendo o que você vai fazer. O que você vai fazer? Profetizar. Profetizar o quê? Aleluia. Verso 7 diz assim: então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos. Aleluia. E se juntavam, cada osso ao seu osso. Verso 8. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre ele, mas não havia neles Aleluia. Pronto, tá do jeito que está aqui, ó. Aí no verso 9 diz assim, vamos ler junto. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Verso 10. Aleluia, agora vocês vão dar um jeito de pular aí, amém? Profetizeis como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé, um exército sobremodo numeroso. Aleluia. Oh, meu irmão, Deus te chama hoje a profetizar, amém? Profetiza sobre os ossos secos na sua vida, na sua família. E nós iremos profetizar em forma dessa canção agora.